Olá pessoal, eu me chamo Vanderlei. Vamos dar continuidade falando do livro lindo, poderoso, maravilhoso que é a nossa Bíblia? E a gente estamos dando continuidade no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, vamos falar do versículo 9 ao 13, como o tema é um mago em busca de poder. Olha o que está escrito, gente. Havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. E isso impressionava toda a população de Samaria. E ele se dizia poderoso e notável. E todas as pessoas, das mais simples e as mais ricas, davam-lhe grandes créditos e exclamavam: este homem excede um poder divino, chamado Grande Poder. E muitos o seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo, por meio de suas artes mágicas. Contudo, quando Filipe lhe pregou as boas novas do reino de Deus, e no nome de Jesus Cristo creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. E o próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que realizaram. Eita, né? Aqui, gente, tá mostrando, que o Simão, ele praticava, atos, de feitiçaria em busca de poder. E tem pessoas que a gente acabamos de ver aqui, que pessoas querem status, as pessoas querem ser notados com as outras pessoas, e com isso, o que acontece, gente? As pessoas vão engrandecendo, se enchendo o seu ego, e enchendo esse ego que é o perigoso, gente, porque a única pessoa que tem, assim, é merecedor de toda adoração, de toda exaltação, esse nome chama Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E esse Jesus, que foi colocado, desde o livro de Gênesis até Malaquias, relata do Cristo, que iria vir sobre a terra, iria se esvaziar, se tornou homem, se tornou carne. E veio, gente, para nos tirar das ciladas de Satanás e principalmente, gente, tirar da condenação eterna. E o livro de Lucas, relata isso, e também o Atos dos Apóstolos, porque o Atos dos Apóstolos, quem escreveu foi o próprio Lucas, E o livro de Lucas, ele, como ele é um médico grego, ele anotou isso, fez como é que eu vou falar para os irmãos, ele fez assim uma análise, dessa análise ele fez desses documentários de relatos dos nossos irmãos, que Cristo Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele, pregou, ainda por cima creu, escrevendo, com o apóstolo Paulo também falando, relatando também. E aqui nesse caso, esse homem, ele era um feiticeiro. Ele queria status, ele queria que as pessoas, vê nele que ele é um homem poderoso, grande homem poderoso. E quando Filipe não foi por mera circunstância, mero acaso, não. Que o apóstolo Paulo, que o nome era chamado de Saulo, perseguia a igreja. E dessa perseguição, os irmãos em Cristo Jesus, os apóstolos, fizeram o exílio, o exílio da igreja em Jerusalém. E desse exílio,
O Filipe foi para Samaria. E lá em Samaria, né, anunciando a palavra de Jesus Cristo a tempo e fora de tempo, pessoas endemoniadas eram expulsos, as pessoas que eram aleijados, tetraplégicos eram curados, e as pessoas que né, tinha alguma aflição, alguma coisa, eram curados também. E o melhor de tudo, era salvo e batizado através de Cristo Jesus. E Simão também foi a mesma coisa. Ele viu, ele relatou com os próprios olhos dele que no nome de Jesus, sim, as pessoas fazem, né, através da fé, é curado, é liberto, deixa de ser exilado e passa assim a viver livre em plena salvação em Cristo Jesus. E é esse Simão que ele estava indo pro rumo das trevas, né? Feiticeiro, que ele se enchia de ego porque falava que toda a cidade de Samaria, que ele sim, né? Ele era um homem sim poderoso, o grande poder que tem nesse homem, mas tem a autoridade maior, a autoridade que é acima de tudo e de todos. E esse nome chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, né? Em inglês, Jesus é o Senhor, né? No hebraico, Yeshua, né? É esse Deus que é poderoso, esse Deus que é maravilhoso, que é o nosso Senhor Deus, Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse homem, eu creio que ele era mágico, né? E ele foi batizado. E creu que o Senhor Jesus é poderoso e ele passou a andar com eles, com Filipe, né? Naquela região ali, a aprender cada vez mais. E isso, gente, nós também, nós como cristãos, né? Quando a gente aceita Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, a pessoa que fica na bebedice deixa de beber, a pessoa que ficava na prostituição deixa de ficar na prostituição, passa a ser fiel com a sua esposa, a pessoa que usa drogas deixa de usar drogas para seguir a Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E é esse Deus que vê a pessoa no leito da morte e ressuscita, a pessoa que está doente, né, que está com uma enfermidade, como na época ali era a hanseníase, né, a antiga lepra, a pessoa é purificada, passa a ter a pele mais alva do que a neve, gente. E é esse Jesus. Ele é ontem, hoje e amanhã. E é esse Jesus que quer uma única decisão. Decisão que nem este homem que era feiticeiro ali em Samaria. Ele creu, mediante a fé, foi batizado, ele viu as maravilhas e prodígios no nome de Jesus. Você que tem fé no nome de Jesus, você é crente que tem fé no nome de Jesus, será salvo. Toda a sua casa, toda a sua família, todas as pessoas que você ama. E também que Jesus relata que tem autoridade para expulsar demônios, curar enfermos e fazer maravilhas e prodígios, mas não usa para o seu engrandecimento, mas sim para engrandecer a Ele, engrandecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Deus, o Senhor Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que é digno de tudo, de todos. Ele é dono de você também. Crê que o Senhor Jesus, Ele te ama, Ele te quer bem, Ele quer salvar você, toda a sua casa, toda a sua família, como este homem aqui, e também a região de toda Samaria, ali naquela época, há 2000, né, vou colocar 2023 anos, 2022 anos atrás, 2020 anos atrás, né, que Jesus, Ele sim, Ele quer só uma única autorização sua, aceitar Ele como o único suficiente Salvador, que o restante Ele vai fazer. Ele enviou o Consolador, que é o Espírito Santo. Crê nesse Jesus poderoso, maravilhoso, para fazer maravilhas e prodígios na sua vida.